Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho trazer mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. O tema que eu trago hoje é sobre a previsão legal para que tanto o empregador bem como o empregado possam desenvolver as suas atividades nos domingos e feriados. Bem, inicialmente, é importante destacar que o artigo 7º da Constituição Federal ele prevê, dentre outros direitos que são dos trabalhadores, ele prevê que a duração de trabalho normal ela não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Todavia, é facultado que as partes possam convencionar através de um acordo de compensação de horas ou através do acordo coletivo de trabalho uma outra forma para que o empregado compense essa jornada de 44 horas semanais. Já o inciso 15º, ele informa que o repouso semanal remunerado ele deve ser preferencialmente aos domingos. Então, ou seja, aquele um dia de descanso que o empregado tem garantido na semana, preferencialmente ele deve ocorrer no domingo. Mas isso não significa que então ele deve ocorrer sempre no domingo. Preferencialmente é no domingo. Então, vamos ver o que diz a CLT. A CLT informa no artigo 67 que será assegurado a todo empregado um descanso semanal de pelo menos 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, deverá esse período de 24 horas coincidir com o domingo no todo ou em parte. Já o parágrafo único também do artigo 67, ele prevê que nos serviços em que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida uma escala de revezamento mensalmente organizada e constando no quadro sujeito à fiscalização. Então, o que a gente pode extrair daqui? Que no caso ali, para aquelas atividades que podem ser executadas aos domingos, é necessário que o empregador mantenha então uma escala de revezamento, justamente porque se o empregado ele vai trabalhar no domingo, dentro daquela semana, daquele módulo semanal de 7 dias, ele deve obrigatoriamente ter uma folga. Então, se ele vai trabalhar no domingo, é necessário que na escala o empregador demonstre qual será o outro dia da semana que o empregado irá folgar. Lembrando que se não houver o pagamento deste domingo trabalhado, e não houver a folga, o empregado ele tem que receber por esse dia trabalhado como extra. Tá? Então, dando sequência aqui, o decreto 27.048 de 1949, ele prevê que é concedido em caráter permanente permissão para o trabalho nos dias de repouso, ou seja, no dia do descanso, que seria o domingo e o feriado, nas atividades constantes da relação anexa ao presente regulamento. Na semana passada, o governo do presidente Jair Bolsonaro ele editou uma portaria onde ele ampliou de 72 para 78 o número de setores da economia que têm autorização para funcionar aos domingos e feriados. Então, o anexo que trata aqui o artigo 7º é este que foi ampliado de 72 para 78. Dando sequência, o parágrafo 1º também do artigo 7º, ele informa que os pedidos de permissão para quaisquer outras atividades serão apresentados às autoridades regionais que os encaminharão ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, para aquelas atividades que não têm a permissão permanente, que é o caso agora desses 78 setores, os demais casos eles devem, até aqui, nessa previsão aqui da portaria, que não sofreu alteração, elas deveriam ser encaminhadas para análise do Ministério do Trabalho. Tá? Já o parágrafo 2º ele fala que a permissão dar-se-á por decreto ao Poder Executivo.
Então, foi justamente que nós vimos o que ocorreu na semana passada. O, o governo, né, editou uma portaria onde ele ampliou então de 72 para 78 os setores que têm autorização permanente para funcionar aos domingos e feriados. Dando sequência aqui, já no ano de 2015, nós tivemos uma portaria do Ministério do Trabalho, que é a portaria 945, que determina que a autorização transitória para o trabalho aos domingos e feriados civis e religiosos, né, elas precisam de uma autorização que poderá ser concedida da seguinte forma. Primeira, mediante acordo coletivo, né, então tanto o sindicato da categoria dos empregados como o sindicato das empresas podem então, através de um acordo ou convenção coletiva de trabalho, determinar que os empregados irão trabalhar nos domingos e feriados, ou seja, que as empresas irão funcionar aos domingos e feriados. A outra previsão é que pode ser mediante ato da autoridade competente do Ministério do Trabalho, baseado em relatório de inspeção do trabalho por meio de requerimento do empregador. Então nós temos duas hipóteses aí, que conforme traz a portaria, que ainda está em vigência, a portaria 945, onde a empresa pode funcionar. Então, se tiver a previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, ou se tiver um pedido formal do empregador, sendo que neste caso o Ministério do Trabalho, né, ou agora o órgão que absorveu o Ministério do Trabalho, que também o Ministério da Economia, Cidadania e o Ministério da Justiça, que absorveram o Ministério do Trabalho, mas eu acredito que nesse caso aqui é o Ministério da Economia, tá? Vai analisar se a empresa também ela pode ter essa permissão para funcionar aos domingos e feriados. Bem, mas vamos supor, né, que o empregado, então, como nós já vimos aqui, a CLT ela prevê então que a empresa, se ela tiver autorização para funcionamento, né, aos domingos e feriados, ela deve ter uma escala onde o empregado que trabalhar, por exemplo, no domingo, ele deve ter uma folga em um outro dia da semana. Nós também vimos aqui que nós temos o decreto 27.048 de 49, que ele traz uma série de setores da economia que já tem a permissão, né, prévia para funcionar domingos e feriados. A outra seria a questão dos acordos coletivos de trabalho e a outra, né, por fim, seria então o empregador formalizar o pedido ao Ministério do Trabalho ou, nesse caso, então, o órgão agora que está competente, que seria o Ministério da Economia, né? Então, assim, nós temos todas essas previsões onde pode haver então o trabalho ao domingo e feriado. Para a legislação, então, se o empregado trabalha no domingo, né, esse dia, então, se ele trabalhar em um outro dia, já é considerado compensado. Da mesma forma, o feriado, se ele trabalhar no feriado e compensar dentro da mesma semana, também já é considerado que esse empregado compensou este dia do feriado. Lembrando, né, que se ele trabalhar, por exemplo, numa semana que tenha feriado, então esse empregado ele vai ter direito a duas folgas. Uma em relação àquele domingo, que ele compensa em um outro dia da semana, e a segunda folga em decorrência dele ter trabalhado no feriado. Então, dentro da mesma semana, esse empregado vai ter que ter duas folgas, tá? Então, até para embasar esse entendimento, nós temos a súmula 146 do TST que informa feriado, trabalho, pagamento em dobro. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensados, ele deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado. Então, o que a súmula quer dizer? Que se o empregado, a escala dele coincide com um domingo, né? Então, se ele folga em um outro dia da semana, já é considerado compensado. Da mesma forma, o feriado, se o empregado trabalhar no feriado e folgar durante a semana em um outro dia, também é considerado já remunerado. Então não há necessidade do empregador
pagar como extra o trabalho no domingo ou neste feriado que foi trabalhado, caso o empregado folgue, tá? Então aqui, ó, o empregado que trabalha na escala, por exemplo, 4x2, 5x2, 6x1, o trabalho no domingo ele será considerado compensado caso o empregado goze de folga em um outro dia da semana. Quanto ao feriado, se o empregado trabalhar nesse dia, mas não gozar de folga na semana, o empregador deverá pagar o dia de forma dobrada como extra. Então, a legislação, conforme nós discorremos aqui, ela autoriza então o trabalho aos domingos e feriados, né, de alguns setores da economia, de algumas categorias. E caso esse empregado ele venha trabalhar no domingo ou no feriado e ele não tiver uma folga em um outro dia da semana, então o empregador vai ter que pagar este dia como extra, tá? De forma dobrada. A única exceção aqui, e aí no caso eu trouxe aqui, é a questão do trabalho 12x36, tá? Essa, para quem trabalha no 12x36, teve uma grande modificação que foi com a reforma trabalhista, pois teve uma alteração que veio com o artigo 59A. Então, o que informa esse artigo? Ele informa que, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, pode ser estabelecido a jornada 12x36. Então, o empregado vai trabalhar 12 horas consecutivas com 36 horas de descanso. Todavia, o parágrafo único do artigo 59A, ele informa que o descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriado, esses já serão considerados compensados os feriados e as prorrogações do trabalho noturno, tá? Então, o que isso quer dizer? Aquele empregado que trabalha 12x36, né? Antes da reforma já havia a súmula 444 do TST, que previa que o trabalho aos domingos ele já era considerado compensado, porque nesse módulo 12x36 o empregado ele acabava usufruindo da folga. Se ele trabalha no domingo, né, no dia seguinte ele já ia folgar 36 horas, então já era considerado compensado. Todavia, quando a folga, a escala de trabalho do empregado coincidia com o feriado, a súmula 444 determinava que o empregador pagasse então esse dia como extra. Então o empregado recebia mais 12 horas pelo trabalho neste dia. Todavia, como a gente viu aqui no artigo 59A, o parágrafo único agora ele prevê que tanto o descanso semanal remunerado, que no caso é o domingo, como o feriado trabalhado, ele já é considerado compensado. Então, diferente das outras escalas que eu trouxe aqui, como foi o 5x2, 4x2, 6x1, no caso do 12x36, se o trabalho coincide com o feriado, esse empregado ele não recebe esse dia como hora extra, tá? Então foi uma perda então para a categoria, né? Nós temos aí profissionais da área da vigilância, temos profissionais da saúde que desenvolviam suas atividades nesses dias e no caso, né, se não tivesse uma folga, né, que era quase impossível justamente por conta do módulo ali da jornada de trabalho, então eles ganhavam essas 12 horas trabalhadas no feriado como extra. Agora não prevê mais essa questão, pois houve alteração na CLT. Então, meus amigos, esse seria o vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas essas informações que eu passei aqui. E caso vocês tenham alguma sugestão de outros vídeos, basta deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.